milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muitos raros os que triunfam. Alguns conseguem execução parcial da tarefa, outros muito fracassam. O serviço legítimo não é fantasia, é esforço sem o qual a obra não pode aparecer nem prevalecer. Longas fileiras de médiuns, trabalhadores, doutrinadores, frequentadores partem daqui para o mundo carnal com as necessárias instruções dos benfeitores. Partem do plano espiritual com as instruções dos benfeitores. Quando esses missionários se esquecem do espírito de dedicação aos semelhantes, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. Continua André Luiz. Pode a enxada ser excelente, mas se falta espírito de serviço no cultivador, o ganho da enxada será inevitavelmente a ferrugem. Se não conseguirmos olhar além dos interesses próprios, fracassaremos fatalmente na tarefa que nos foi conferida. São muito escassos os servidores que toleram as dificuldades e revés das linhas de frente. Esmagadora percentagem recuam quando a tarefa abre oportunidades valiosas. Há exato 90 anos, graças à ação iluminada de trabalhadores da doutrina espírita de Cachoeiro do Itapemirim, e pela obra do benfeitor Jerônimo Ribeiro, foi fundada esta casa espírita, cujos frutos e benefícios nos são ofertados até hoje, frutos de luta, de dedicação e fé dos seus fundadores, do nosso benfeitor e de todos os que aceitaram a santa missão de dar prosseguimento a esses trabalhos. Gratidão eterna. Boa noite a todos. Permita representar. Meu nome é Jerônimo Ribeiro. Nasci em Coimbra, Portugal, aos 17 de março de 1854. Casei com Dona Maria Rosa, com quem tive uma filha chamada Alice. Em busca de novos horizontes, me mudei para o Brasil, certamente inspirado pelos meus mentores. Afinal, a espiritualidade já havia traçado grandes planos a serem realizados aqui, nesta pátria, melhor ainda, em Cachoeiro do Itapemirim. Certa vez, ouvi vozes do alto que me disseram: vá a Cachoeiro do Itapemirim e lá erguerá um farol que iluminará o mundo. Sejam todos bem-vindos a esta casa. Como é bom estar aqui, não é mesmo? Mas nem sempre foi fácil. Num tempo de perseguições religiosas, ideológicas, esse trabalhador incansável inspirou-se na obra da amiga dele, Anália Franco, com quem conviveu em São Paulo, e iniciou diversos trabalhos. Jerônimo divulgou a doutrina espírita através de revistas, jornais, alfabetizou crianças, criou escola para órfãos, carentes, dirigiu o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, que atualmente é a Associação Espírita Jerônimo Ribeiro, ali no 25 de março. Iniciou os trabalhos acolhendo viajantes, órfãos e idosos na própria Casa Espírita. E ali deu origem ao renomado asilo Deus, Cristo e Caridade, cujo trabalho de acolhida e cuidados reverberou em todo o estado, divulgando também a nossa querida doutrina espírita. Tudo isso enfrentando a perseguição de poderosos, principalmente dos religiosos, que atribuíam o espiritismo pacto com o diabo, e também dos médicos locais,
de charlatanismo as práticas espíritas, influenciando a opinião pública. Seu Jerônimo dizia sempre: eu nada quero da terra, a não ser o amor do meu próximo, o carinhoso conforto aos que sofrem. Os que sofrem com paciência e resignação são meus companheiros. Eu vivo exclusivamente para eles. Temos muitos casos a contar, todos descritos nesse dossiê. Falaremos de alguns. Muitas e muitas vezes chegavam doentes mentais no asilo. Alguns vinham até mesmo amarrados. Seu Jerônimo mandava desamarrar e os conduzia para celas calmos e serenos devido à sua força moral. Também, na época da gripe espanhola, ele e o promotor público subiam os morros, procuravam os doentes, levavam remédios e alimentos. E também, um outro feito, muitos doentes eram curados por força da mediunidade e da própria presença magnética de Jerônimo Ribeiro. Os médicos, diante das curas e do atendimento aos enfermos, ficaram preocupados e passaram a fazer pressão. Alguns médicos começaram a exigir provas da existência dos espíritos e provas da cura de certos tipos de loucura. Não era nada mais, nada menos que obsessão espiritual. Outro caso muito interessante é o de Dona Balbina. Certo dia, durante uma reunião, a médium Dona Balbina estava em suas atividades de psicografia quando, de repente... Algum médico no recinto, por favor, precisamos que examine. Algum médico, por favor, por favor. Você também, por favor, médico. Examine, gente. O que aconteceu? Examinem. Por favor. Doutora Adriana, uma trabalhadora de tantos anos na casa. conferir a pressão. Verifica a pulsação. Por favor. Ajuda. A pulsação? A pressão não conta nada. Deixa eu verificar os olhos. Não há reação da pupila. Infelizmente, eu creio que ela veio ao óbito. Você tem certeza disso? Por favor, examine novamente. Verifica a pulsação mais uma vez. Nada. Infelizmente, eu creio que ela veio ao óbito. Essa mulher está morta. Não é possível. Balbina, levante-se daí. Como? Cientificamente impossível. Estupefatos, os médicos não sabiam o que fazer diante de tal fenômeno por eles desconhecidos. Balbina foi acometida de um transe letárgico. Não havia nem respiração. Mas o certo é que depois desta data a perseguição médica parou e os espíritas puderam com certa paz prosseguir com o residuário mediúnico e com as tarefas de socorro aos doentes, principalmente com os recursos do passe da água fluidificada. Também, após uma ressurreição dessa, após o falecimento do benfeitor, sob sua inspiração, em 18 de fevereiro de 1934, reuniram-se na casa do confrade Galiano de Assis, os confrades Miguel Velasco, Nero Abranches, Álvaro de Azevedo Souza, Armando Cruz e outros companheiros. Fundou-se então o Centro Espírita Jerônimo Ribeiro, que ora nos abriga e instrui. Naquela noite, houve comemoração nas esferas superiores. Um plano sagrado estava vindo à luz, apesar de todos os desafios, apesar de todas as limitações humanas. Há que ter muita fé, coragem, determinação e compromisso para cumprirmos as missões às quais nos propusemos, antes do nosso nascimento. Tão fácil desviar, tão fácil esquecer, tão fácil distrair. Sempre uma lástima.
cada um dos nossos fracassos. Por isso tudo, celebremos todos esses seres que nos antecederam e cumpriram as suas jornadas. Gratidão eterna, pedimos suas bênçãos e preciosas inspirações, muito a fazer. Continuamos a receber orientações preciosas, como esta que acabamos de receber da companheira Valmira. Faremos a leitura da mensagem da noite. Fé sem obras. A fé sem obras é lâmpada apagada. A fé sem obras é flor sem perfume. A fé sem obras é coração sem governo. A fé sem obras é barco temeroso. A fé sem obras é fonte ressequida. Tenhamos fé, mas pratiquemos obras que dignifiquem a fé que professamos. As obras cristãs são atestados de nossa fé. O lema do Espiritismo cristão está contido perfeitamente nesta afirmativa divina. A fé sem obras é morta. O trabalho constante nos dá força permanente. Fé sem obras é inoperante. Fé seguida de obras é fé rígida e solidificada, operante e construtiva. Revivamos a fé para que o Cristo viva em nossos corações. Vamos agradecer por mais essa enobrecedora mensagem de orientação e diretriz do bem? Para isso, vamos convidar o coral Nero Abranches para que, em sua homenagem, se apresente.
Fechemos os nossos olhos. Nós te louvamos, Senhor dos mundos, pela graça que nos concedes, proporcionando-nos energias sagradas, de que jamais faremos mau uso, para o trabalho honesto em favor dos teus filhos e mais necessitados. Nós te glorificamos nas expressões do amor filial e reconhecidos, implorando-te proteção para os que aqui realizam o teu programa divino. Se é da tua vontade, envia-nos, Senhor, os teus filhos escolhidos para colaborarem conosco no engrandecimento da sua casa. Que assim seja, graças a Deus. Prece de Jerônimo Ribeiro.